Falaremos agora sobre os premolares inferiores. Na série de premolares inferiores, seguimos uma série crescente, em que teremos o primeiro premolar inferior menor e o segundo premolar inferior maior em volume de dente. Ao avaliarmos o primeiro premolar inferior, percebemos uma diferença muito clara em tamanhos de cúspide, em que temos uma cúspide vestibular muito grande e uma cúspide lingual pequena em tamanho. Se avaliamos então a nossa face vestibular, percebemos que este é um dente muito próximo ao que víamos para o nosso canino. Por isso este é um dente que recebe o nome de aspecto caniniforme, uma vez que sua cúspide lingual, sendo muito pequena, lembra muito o que evidenciamos no canino. Se avaliamos a face vestibular, percebemos que geralmente o vértice da cúspide definirá as arestas longitudinais em tamanhos muito próximos, ou quando existir uma diferença, teremos uma aresta longitudinal no segmento mesial menor e o segmento distal uma aresta maior. Ainda podemos avaliar na face vestibular que a cúspide lingual em menor volume e a cúspide vestibular em maior volume. O vértice desta cúspide estará alinhado ao longo eixo do dente. Se avaliamos na face oclusal, percebemos então esse vértice da cúspide lingual também com essa caracterização de estar centralizado ou um pouco deslocado para o segmento para o lado mesial, no qual a aresta longitudinal mesial se faz menor em volume e tamanho e a aresta longitudinal distal se faz maior em tamanho. Com a relação ao sulco mésio-distal que divide as duas cúspides, ele pode estar presente ou ausente quando temos um primeiro premolar inferior interrompido por uma ponte de esmalte. Quando há existência dessa ponte de esmalte, em que o sulco mésio-distal não é evidenciado, haverá uma representação de fossetas mesiais e distais, apenas evidenciando a ponte de esmalte e as suas fossetas ao lado. Quando há a representação desse sulco mésio-distal, ele pode ser superficial, mas ele cortará a nossa ponte de esmalte. E ainda, com o sulco mésio-distal evidenciado, percebemos que ele tem uma continuidade, saindo de oclusal em direção à lingual. Então, teremos um sulco saindo de oclusal em direção lingual no nosso dente. Ele separará, então, o que seria a nossa crista marginal mesial do nosso sulco, da nossa cúspide lingual. Então, teremos presença do sulco mésio-distal, que corta a ponte de esmalte. Este pode estar presente ou ausente. Se ausente, formará apenas duas fossetas. Fosseta mesial, que é maior e mais deslocada para a lingual, e fosseta distal, que é menor em volume e geralmente mais em direção à vestibular. E o nosso segundo sulco, que é o sulco ocluso lingual, que separa a nossa crista marginal mesial da nossa cúspide lingual. E essa referenciação, então, da face oclusal, percebemos nitidamente um volume grande de cúspide vestibular e um volume menor de cúspide lingual. Isto faz também com que o sulco mésio-distal, quando presente, seja deslocado para o nosso lado lingual. Se avaliamos a crista marginal distal, percebemos que ela também é convexa em relação à nossa cúspide mesial, que é um pouco mais retilínea. Se olhamos então o dente pela face lingual, percebemos toda a nossa vestibular, devido ao tamanho pequeno dessa cúspide e dessa face lingual que é representada.
Se avaliamos o dente por proximal, mesial ou distal, percebemos essa curvatura da face vestibular em direção à oclusal, no que faz com que, quando olhamos o dente por oclusal, percebemos que toda a nossa face vestibular é voltada para a região lingual. Então, quando olhamos o dente por lingual, conseguimos ver quase que todas as características desse dente no seu terço, na sua região oclusal. Esta é uma das características mais fortes e mais representativas do primeiro premolar inferior. Presença, então, do sulco ocluso lingual cortando crista marginal, mesial de cúspide lingual e ainda esta inclinação que nós temos da face vestibular em direção lingual, o que mostra, quando vistos por lingual, toda a face oclusal. Desta forma, entendemos então o nosso primeiro premolar inferior, que poderá receber o número de 3,4 ou 4,4, dependendo das características anatômicas representadas.